Bem, meus amigos que nos ouvem e nos assistem, mais um programa Fenacon Talks, hoje com um tema extremamente sensível e importante, não só para o Brasil, para o mundo inteiro. Na verdade, todo mundo está caminhando para a sensibilização das questões ambientais, das ações sociais e das questões também de governança, né? Tanto corporativa, até, eu diria, até governança individual, né? Que é importante todo mundo praticar a tal da governança, praticar a tal do compliance, né? Então, dentro dessa lógica, trouxemos aqui duas pessoas que conhecem com profundidade a temática. Eu diria que esse programa é um programa internacional, depois eu vou explicar o porquê para os senhores aqui. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho do currículo deles, que é importante eles entenderem o grau de que essas pessoas têm com a ligação a essa sigla, ESG, né? Que trata dessas questões sociais, ambientais e de governança. Então, o Ricardo Codival é um empreendedor social com vasta experiência em negócios de impacto social, também chamado de negócios 2.5, que alinha impacto social e retorno financeiro. É sócio fundador da Cívico e CEO da Nosso Moinho, maior projeto de Smart City, engajamento social e criatividade de Minas Gerais. Então, obrigado, Ricardo, pela estar aqui conosco, um prazer enorme. E o outro nosso convidado hoje desse programa é o Juliano Arantes, administrador de empresas MBA e Marketing, ambos pela FEA-USP, com especialização internacional em inovação social, ampla experiência profissional como executivo e empreendedor. É fundador da Restart Me Venture Builder, que desenvolve startups de impacto social e ambiental geridas por profissionais experientes. Então, o Juliano também nos dá o prazer de estar aqui conosco, e ele que mora lá na Espanha. Então, é uma gravação internacional para os senhores aqui, tá certo? E o tema de hoje, como eu falei, é os impactos da sociedade nas empresas, né? E ESG com esse impacto, né? Como é que os senhores estão enxergando isso nesse mundo, né, que está caminhando para essa questão, né? A preocupação com o meio ambiente, a preocupação de ajudar mais as pessoas, quer dizer, essa introspecção até, né, a gente teve aqui recentemente no mundo todo, né, essa análise mais introspectiva, familiar, de vivência das pessoas, quer dizer, isso também fez com que as pessoas desenvolvessem mais esse lado social. Acho que isso também tem uma importância grande, que está acontecendo agora, né, de 2 anos para cá, com mais evidência, com mais força. E a questão da governança, né? Acho que isso é muito importante dos negócios, nas empresas, na vida de todos nós, né? Trabalhar dentro do regramento, dentro das regras e das leis existentes. Então, eu queria já abrir, então, com os senhores, como é que vocês estão enxergando o impacto efetivo dessa sigla tão importante, ESG, no mundo, nas pessoas e nos negócios. Então, vamos começar primeiro com o Ricardo, depois já para o Juliano. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, um grande prazer estar com vocês, poder estar aqui discutindo um pouco desse tema tão relevante, né? Que que é um tema cada vez mais forte, é um tema que veio para ficar, aquela coisa que você une o purpose e o profit, né? Então, o propósito com o retorno financeiro para as empresas, muito alavancado hoje nas bolsas internacionais, né? Então, a preocupação não apenas pelo resultado financeiro que a empresa dá, mas com relação à sustentabilidade que ela dá para o ecossistema, tanto na parte ambiental, né? Na área social e na governança por trás de todo o teu compliance, de tudo aquilo que é feito. Ou seja, não dá mais para a gente olhar só para nossos stakeholders e sem olhar para os nossos shareholders, né? Entender o impacto socioambiental que a gente tem no ecossistema, entender de que forma as empresas estão olhando o ecossistema e ajudando a projetos de impacto social, olhando a criar um mundo de maiores expectativas para todo o ecossistema. Eu vim agora do Summit de Portugal, e 1/3 das startups dos negócios que estavam lá, ou mais de 1/3, estavam totalmente focados no âmbito de ESG, né? De crédito de carbono, de energias limpas, buscando soluções à água, né? Que hoje é um grande petróleo do mundo. E a gente vê uma diferença muito grande, né, das soluções que são buscadas hoje a nível de Europa
por um gap social que temos aqui no Brasil, tá? Então, hoje a gente ainda está aqui discutindo fome, né? Discutindo problemas básicos de infraestrutura, de saneamento, né? Sendo entre as 13 países, 13 maiores economias do mundo, mas ao mesmo tempo entre os 10 países mais desiguais, enquanto a Europa hoje está discutindo muito mais energia limpa, soluções para água, plástico nos mares e outras coisas. É um modelo que veio para ficar, é um modelo que não é um modismo, mas é uma solução de transformação social, tá? Para países mais desenvolvidos e para países menos desenvolvidos. Então, há uma grande importância que as empresas, aquelas que ainda não estão familiarizadas tanto com SG, busquem soluções através de startups, através de consultorias, porque não vai ter espaço no mercado para as empresas que não atuarem de forma consciente no meio ambiental, social e com uma bela de uma governança por trás disso. Ou seja, como se teu produto ficasse secundário, né? Eu vou comprar teu produto por quê? Porque por trás disso você tem um impacto ambiental maravilhoso, você está conseguindo levar carbono zero, você está ajudando o ecossistema na sua volta, né, com projetos de impacto social, seja em educação, em saúde, em bem-estar, seja em projetos de longevidade, e ao mesmo tempo você tem uma governança e uma transparência por trás disso, daquilo que é feito na sua organização. Muito bem, Ricardo. Obrigado pelo início das palavras aí. Juliano, quero ver sua visão também, iniciando aí o nosso bate-papo aqui. Depois a gente fala um pouquinho também a respeito. Legal, assina embaixo aí o que o Ricardo colocou, com certeza. E ontem eu estava pensando nisso, né? Pessoal, mas tá moda ESG no Brasil. Eu falei, que bom, né? Mas é uma moda, que boa moda, né? Mas que vem para ficar. Isso já veio vamos dizer assim, né? Desde os anos 70, a sustentabilidade aí aumentando aí a sua pauta com publicações importantes, manifesto da ONU, enfim. Aí depois, nos últimos 10 anos, aí a gente está tendo um foco mundial muito forte, né? Aí provocado pela ONU, né? Nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente já tem uma Agenda 2030, a gente já tem uma Agenda 2050 com objetivos muito claros e muito específicos sobre os impactos, né, que a gente tem que causar, minimizar e reverter no meio ambiente, na sociedade, na economia. Então, é uma pauta que também concordo, ela não vai desaparecer nunca, as metas são desafiantes, e acho que uma coisa que você falou legal no começo, Sérgio, né? Você falou assim, pô, você tem que ter a sua própria governança, você tem que ter a sua própria consciência. E a gente está vendo que tudo começa com a consciência do indivíduo. Você como indivíduo na sociedade, né? Estando consciente dos impactos, da maneira como você consome, da maneira como você se relaciona com a sociedade, da maneira como você cumpre com as leis. E essa é uma transformação que a gente vê assim, muito forte na sociedade, principalmente nas novas gerações. Pessoal já mais jovem, muito engajado na nova economia, né? Então, a gente vê isso já, uma pauta ESG sendo muito fortemente tratada hoje no âmbito empresarial, porque a empresa tem um impacto muito significativo, as grandes empresas, enfim, ambiental, então, toda a cadeia de valor da empresa, hoje está sendo as empresas que estão mais na frente, olhando desde esse produto ou serviço que eu estou oferecendo, lá para trás, desde o meu primeiro fornecedor, como é que está essa cadeia, né? Então, você tem um exemplo aí muito concreto, por exemplo, a Zara, né? Uma cadeia de lojas de roupa, inclusive espanhola, teve um problema muito grande, né? Porque teve um desafio de direitos humanos na cadeia, trabalho infantil, enfim, fechou várias unidades. Então, hoje o mundo não aceita mais, né, os novos consumos de conduta, né, das empresas, e exatamente, e hoje já é legal que eu estou fazendo aqui
essa conversa junto com o pessoal de contabilidade, porque hoje já existem instrumentos completamente implementáveis nas empresas, né, para você medir esse impacto, né? Desde, eu estou falando de fornecedores, mas tem uma série de outros shareholders aí, né? Tem a própria sociedade, a comunidade, o que você está devolvendo para a comunidade, no planeta, né? Como é que você está usando energia? Como é que você está lidando com os resíduos que você gera? E os recursos que você requer? Você está extraindo ou você está reaproveitando? Como é que estão as suas emissões de CO2, que a gente tem um objetivo de ficar com o mundo neutro em 2050? Então, todas essas metodologias, hoje já estão bem estruturadas. Você vê aqui na Europa, nos Estados Unidos, e o Brasil já está começando a entrar nessa onda de, realmente, as empresas sistematizam, né? Existem metodologias hoje muito já avançadas, a B Corp, uma delas, várias outras, a GRI, de medição de impacto, enfim, mas, ao final, vai se permear nas empresas políticas, práticas, né, que você economiza os seus recursos na parte do E, você maximiza o seu retorno com a sociedade, que é o S, e você cria controles, práticas, transparências, accountability. Então, hoje a gente está falando da contabilidade verde, né, a Green Accountability, ou seja, nos Estados Unidos estão se criando aí junto com a Harvard Business School, enfim, já temos o índice de sustentabilidade Dow Jones, né? E o próprio ESG é uma série de critérios que as empresas possuem um índice, onde diz, olha, essa empresa ela é sustentável, ela é confiável, então ela pode atrair investimentos. Mas essa é a parte mais básica, né? Começamos a crescer em outras análises muito avançadas, e eu acho que é um canal tremendamente importante para a parte de governança, né, externalizar, ela pegar esses dados, ela trabalhar junto com as empresas e poder ativar, o que a gente fala é ativar o seu impacto à sociedade. E ativar o impacto para a sociedade, ele tem várias formas, né? Então, desde o começo, quando se falava sustentabilidade, o que você retorna para a comunidade, bom, aí surgiu a filantropia, né? Então, uma parte da empresa doava lá para as ONGs, continuam doando para projetos sociais, é muito importante a filantropia. Depois foi se evoluindo, né, para responsabilidade social corporativa, que é o que a gente está discutindo hoje, né, de ESG. Eu sou uma empresa responsável, eu cuido do meio ambiente, dos meus stakeholders, toda a minha cadeia de valor, eu possuo instrumentos de governança, de medição desses impactos, e a gente começa a chegar agora num novo limiar da nova economia, que seria o que a gente chama aí de, né, o Creating Sharing Value, CSV, são várias social e ambiental, no meu modelo de negócio. Minha empresa resolve um problema socioambiental diretamente. Então, é uma coisa que a gente sonha, né? E a gente quer ver, de repente, as grandes empresas, o pessoal que está ouvindo aqui, falando assim, olha, e se eu destinasse uma parte do meu lucro não somente para doar para instituições ou trabalhos sociais, que são muito importantes, mas se eu pudesse criar um braço da minha empresa que resolvesse um problema social, resolvesse o problema da água, por exemplo, né? Como falou o Ricardo, ou resolvesse o problema do saneamento básico no Brasil. E é um modelo que pode ser sustentável economicamente e resolver um problema social, que é o que a gente busca aqui no nosso trabalho diário com os empreendedores sociais, né? Que criam soluções que possam resolver algum problema, né? Já mapeado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que possam, né, de uma maneira criativa, oferecer isso para a sociedade. Mas as empresas também podem fazer mais e devem fazer mais, e é um movimento, né, que a gente fica super feliz de compartilhar, de conversar, enfim, e tem muita coisa para ser feita, né? As empresas são muito importantes, governos, a sociedade, empreendedorismo, enfim, todos unidos por um mesmo propósito aí de fazer o mundo melhor. Vocês falam muito bem, eu estou ficando feliz aqui desse bate-papo que a gente está tendo, muito gostoso, e concordo plenamente com os dois falaram, né? Até complementar um pouquinho uma das falas de vocês, que eu acho que é importante a gente colocar, né? Evidentemente, a gente está na questão especialmente
do empreendedorismo, a gente está muito envolvido nessa área, porque a gente, hoje, no Brasil especificamente, a gente atua, a nossa entidade, com nossas bases de representação, em 98% das empresas brasileiras. A gente sabe exatamente como colaborar com eles na divulgação e na conscientização. É essa que é a questão. Você colocou um ponto muito importante, né, da destinação, vamos dizer assim, de parte do lucro para justamente investimentos sociais, por exemplo, né, ambientais ou de melhorias, enfim. Acho que isso é uma questão importantíssima a se levantar, né? E todo mundo pode dar sua cota de colaboração, né? Até o próprio governo pode criar alguns incentivos que hoje não tem, talvez incentivos fiscais, para que, de fato, quem atue de forma mais efetiva, né, nessas questões aí, vamos dizer, não só sociais, mas ambientais, e que trabalhe de forma muito clara e correta na questão da governança, no respeito às leis, no respeito às normas. Quer dizer, essa é uma questão também importante para se colocar, que no mundo corporativo ele é até muito simples de se olhar e se imaginar, porque não é uma coisa nova, né? Como a própria questão ambiente social também já vem sendo discutida há muitos anos, como você bem colocou, coisa dos anos 70, anos 80, não é uma coisa nova, mas que agora vem de forma mais forte, porque a própria sociedade, os jovens, como você também colocou muito bem, e há uma realidade, ele está muito mais engajado nesse problema, ele está muito mais, com uma percepção muito mais aflorada, né? Na aquisição de produtos, né? Quer dizer, eu vejo isso com muita clareza hoje, né? Eu acho que todo mundo aqui deve ter filho, eu tenho meus filhos que não são tão novos assim, mas eu lembro muito bem comprar uma determinada peça de roupa. Eu lembro que fui numa loja e me falou: essa roupa você não vai comprar, não. Eu falei: por quê? Essa marca aqui, o sujeito ele trabalhava com os alemães lá, nazistas, tal, não sei o quê. Eu não vou comprar. Se eu comprar para mim, eu não vou querer essa roupa. Então, essa percepção dessa invasão, você mesmo colocou a questão da Zara, né? Que é uma outra questão, né? Que houve realmente uma polêmica gigantesca em nome deles, né? Deve ter corrigido o rumo, porque senão teriam fechado o seu negócio no mundo inteiro, né? Então, são preocupações que no passado elas passavam meio ao lado, meio à margem, não era uma coisa muito engajada. Isso é interessante, isso, né? A gente percebe hoje, até com a própria questão do network, quer dizer, a questão da net, da rede, né? Hoje criada com a velocidade da comunicação, acho que isso ajudou muito a todo mundo no mundo inteiro ter agilidade de informação, agilidade de conhecimento, e isso trouxe esse engajamento e trouxe um pouco mais essa sensibilização das pessoas. Eu acho que isso é importante, né? No fundo, a gente pode falar em grandes corporações, em governos, tal, mas no fundo estão falando o quê? Daquele serzinho que chama o ser humano, aquele cara que ele tem que se engajar, ter essa percepção, e dentro daquilo que ele pratica, daquilo que ele faz, ele tem que se doar para poder respeitar essas questões todas. Isso, evidentemente com mais um lado mais forte, outro menos forte, dependendo do país, né? Até pelo próprio conhecimento e pelo tempo que existe essas sociedades, né? Então, na Europa, evidentemente, o mundo mais antigo, em que o mundo nasceu por ali, para aquela região, tudo mais, e tem coisas muito mais avançadas até nesses conceitos, e como o Brasil, que é um país mais jovem, tal, mas as coisas estão andando bem, eu acho, tá, no Brasil, pelo tempo que existe o país, pelo tamanho do país, é um país que é um país continente, cara. Você para analisar, e ele tem um papel, na minha visão, importantíssimo nessas questões. Primeiro, a questão da desigualdade social, que é forte, então a gente tem que trabalhar forte nessa questão social. Na questão ambiental no Brasil, porque o Brasil hoje é o pulmão do mundo, a gente sabe tudo isso, né? Mas o Brasil cumpre um papel interessante nessa área. Se você parar para analisar, li outro dia um artigo sobre as energias hoje compostas no país, vamos dizer assim, toda a questão da malha energética também no país, e que está crescendo muito, por exemplo, pelo próprio interesse da sociedade, né? Aí de investidores, né? A gente tem hoje energia solar, por exemplo, o que se produz hoje com energia solar equivale a uma usina Itaipu, por exemplo. Eu li isso outro dia, recentemente, eu fui falar, não é possível, a gente está meio fora desse mundo, né? E começa a analisar, quer dizer, existe muita coisa interessante sendo feita, quer dizer, procura-se hoje realmente ter vamos dizer, uma melhora, né, nessas questões importantíssimas para a vida, para o ser humano, né, para o mundo, né? A gente percebe muito isso. Agora, o que a gente precisa fazer realmente com muito critério é a divulgação, e levar isso para quem? Para o cidadão comum, para todos nós, né? E todo mundo tem que estar engajado com isso. Até o cidadão comum que vai comprar uma pipoca na esquina
ele tem que ver e depois essa pipoca foi feita como, onde. Não é verdade? Eu acho que é isso que aí isso não, realmente dentro dessa cadeia, vamos dizer assim, tanto econômica como de pessoas e de classes sociais, que você leve isso com muito critério, que todo mundo começa a ter essa consciência, acho que isso realmente começa a ter um desenvolvimento muito forte. E em nível, evidentemente, mais corporativo, eu não tenho dúvida nenhuma que a necessidade de ter uma empresa que vai ter um selo ESG, quer dizer, assim como foram criados outros processos no passado, outros processos, isso será uma realidade até nas transações aí entre países, entre empresas multinacionais com empresas aqui no Brasil, enfim, eu vejo isso com esse critério. Então, e outra coisa, a minha atividade contábil, que a gente faz um trabalho muito forte, muito ligado a essas questões do balanço social, as questões de governança, muito forte, especialmente na área de auditoria, que a gente tem um trabalho muito forte de análise, do que de fato está sendo cumprido, sendo aplicado, dentro das questões regulatórias e tudo mais. Então, creio também que o nosso papel nesse meio de divulgação, ele tem muita estratégia e é muito importante que a gente possa levar isso com todo critério, é a nossa base aí representada. Então, queria ouvir vocês mais um pouquinho a respeito desse tema, de novo com o Ricardo, depois com o Juliano. Vamos lá, Ricardo. Sérgio, concordo gênero, número e grau com vocês. A geração, né, Z é uma geração focada em adquirir produtos que sejam produtos que não gerem atrito com o meio ambiente e com modos produtivos. A gente é uma geração de pertencimento, né? E quando a gente fala em pertencimento, a nossa geração era uma geração de posse, né? Então, eu comprava o carro, eu comprava uma casa, e essa é uma geração de pertencimento. A hora que você fala em pertencimento, você fala em utilização do meio. E utilização do meio está muito focada a parques, praças, áreas públicas. E isso, para acontecer, você precisa de uma sociedade atuante, né? Não só como pessoas, mas um tripé primeiro, segundo e terceiro setor, né? Então, você tem o setor público, que é onde esses projetos se escalam, onde você traz a escalabilidade dos projetos, né? Onde você consegue ter aí isenções e benefícios fiscais para ajudar as empresas, né, a atuarem e desenvolverem mais a parte tanto social como a parte ambiental, né? Conseguirem colocar mais dinheiro em projetos, em tecnologias nesses segmentos. Você tem aí uma coisa que hoje a gente chama aí muito forte na Europa e nos Estados Unidos, que é o impacto colaborativo, né? E isso é um projeto que veio para ficar. Então, você tem concorrentes como Coca-Cola e Ambev se juntando para solucionar problemas como o plástico nos mares. Você tem as 10 maiores empresas americanas que se juntam para resolver problemas socioambientais, né? E todas elas listadas na bolsa. Ou seja, você sai de uma competição de mercado para ir para uma solução socioambiental necessária para o ecossistema e para todos, né? Desde de uma marca de refrigerante com concessão nas escolas públicas nos Estados Unidos, que tira os refrigerantes de dentro da escola porque ela entende que aquelas crianças ainda não têm o livre-arbítrio de decidir se aquele refrigerante era bom ou mal para a saúde. Isso faz com que a ação da empresa explode, né? Através de eu deixo de vender porque eu estou causando um impacto positivo e minha empresa vai ser direcionada a isso. E esse ecossistema um ecossistema que vai se fortificando e vai se entrelaçando entre empresas buscando soluções em conjuntos. E isso é muito interessante. Se você pegar, eu brinco, a trilogia da BlackRock, né, um dos maiores fundos de investimento do mundo, e você pegar os últimos 3 anos, as cartas de Larry Fink, é uma continuação de
de os objetivos sustentáveis da ONU, buscar sustentabilidade no meio onde você está, buscar projetos de impacto social para seus funcionários e para onde suas empresas estão estabelecidas, né, no ecossistema. E depois disso, a última carta dele é a geração de impacto. É tão ou mais importante do que a geração de lucro. Então, a necessidade do compliance, vamos falar assim, de como é que você está investindo o seu dinheiro, de que forma esse dinheiro está sendo revertido, não só para garantir o retorno financeiro aos stakeholders, mas como é que os shareholders estão olhando esse ecossistema como um todo. A pandemia, principalmente para o mercado e para o mundo, para o Brasil, vamos falar assim, trouxe uma coisa importantíssima. Nunca se teve tanta doação. Nunca tantas empresas dão uma olhada e falam, eu preciso ajudar centenas de ONGs, gerando falcões, CUFA, G10 e entre grandes outras ONGs a solucionar a fome e o problema na ponta, né? E você não teve supermercados e vendas sendo saqueadas. Você não viu isso na pandemia. Você viu alguns políticos usando mal o dinheiro e desviando dinheiro para outras coisas. Mas isso você não viu acontecer. Por quê? Porque organizações sociais se juntaram e conseguiram trazer uma visão, inclusive para aqueles que não tinham uma visão filantrópica, da necessidade de ajudar, da necessidade de doar, da necessidade de uma transformação social na ponta. Isso aconteceu com números que o Brasil nunca tinha visto na história. Isso passa a gerar um ambiente futuro de doações, de empoderamento e de transformação social na ponta. Então, isso é uma coisa um legado muito importante que fica. Lógico que a gente vive num país de tamanhos continentais e as dificuldades e as diferenças são muito grandes, inclusive nas periferias de cidades, né, diferentes. E uma coisa que a gente fala e comenta muito, aquela história de dar vara e ensinar a pescar, ela só funciona onde o rio não secou. Porque onde o rio secou, você precisa dar o peixe primeiro, para depois você fazer esse trabalho de impacto social. E hoje eu tenho visto aí grandes mentores, Endeavor, grandes empresas que a gente faz parte, que a gente tem mentorado, a mentorar empreendedores das periferias. Então, você tem exemplos como o da Rocinha, onde o empreendedor local está colocando fibra ótica na Rocinha como um todo, não só para levar internet, mas você está levando junto com isso educação. Infelizmente, a pandemia vai gerar e está gerando um retrocesso educacional de quase 15 anos, ou 20, porque uma grande parte da nossa população não voltou para a escola e não teve acesso à internet para estudar nesses 2 anos. Você tem aí projetos como Alicerce Educação, fazendo um contraturno e levando educação de matemática, português e computação a alunos da escola pública no contraturno. E os dados do Brasil hoje é de cada 2 jovens do ensino médio, um é analfabeto funcional. Então, isso precisa ser resolvido. E isso só dá para ser resolvido com, de um lado, empoderamento de empresas, apoiando, né? E quanto melhor for lá, melhor é para a empresa. E com o governo dando os subsídios necessários para que a gente possa estar exercendo isso, possa estar multiplicando isso cada vez mais. E a gente deixa de ser ou
isso ou aquilo para ser E. É lucro e propósito. Não é lucro ou propósito. E quanto mais o propósito, maior vai ser o retorno financeiro das empresas, né? Essa é uma realidade que a gente vê acontecendo, a gente vê acontecendo no mercado de longevidade, 60 a mais. Hoje o Brasil tem mais idosos do que netos, a população 60 a mais é maior que a população de 1 a 5 anos, e ninguém olha para esse mercado como um mercado potencial, que é um mercado de mais de R$ 1 bilhão, que falta produtos, que falta serviços, e uma série de coisas. Então, tem sido um aprendizado, né? A gente, em alguns casos, ainda está engatinhando. Normalmente eu falo que a gente tem que começar, né? E tem que aproximar as empresas, não dá para ser chita, né? Não dá para olhar para a empresa e falar, você faz tudo errado, você, da noite para o dia, isso é uma transformação, então você precisa ajudar a empresa, dentro do contexto dela, a se transformar, né? No ambiental, no social, e isso é uma jornada. Então, a gente tem que também ser menos radical, Sérgio, e ser apoiadores, né? Para que essas empresas entendam o time nela nessas jornadas e comecem. Comece essa transformação, busque outras empresas do mesmo segmento que já está mais evoluído naquilo e o que ela tem desenvolvido, e dessa forma a gente começa a conectar e a ajudá-las a fazer parte dessa transformação, né? É uma transformação que não tem fim, né? O modelo ESG é um modelo contínuo. Então, daqui 10 anos, você vai olhar para trás e falar, olha o que eu fiz. Mas você vai continuar olhando e daqui 20 anos você vai olhar 10 para trás. Então, é um modelo que vai se autoajustando às necessidades socioambientais e governamentais dos períodos. Isso é muito bacana. Então, a gente tem aí que realmente converter os não convertidos e não julgar. Ajudar o ecossistema a transformar, né, em ESG e não julgá-los. Eu não quero converter quem já é convertido, eu quero converter os que não são convertidos. E a gente vai começar realmente essa transformação. Você tem razão, só antes de passar a palavra do Juliano, você tem razão, mas a conversão tem duas formas, no amor e na dor, né? No amor é o cara que ele se conscientiza, é empresário que está a fim de fazer, vamos colaborar, vamos partir para isso, é importante isso. E como você colocou muito bem, na verdade, você tem que valorizar quem? O ser humano, as pessoas, você tem que dar conforto, tem que dar educação para o pessoal crescer, e aí todo mundo cresce junto, né? E na dor é aquele que não faz nada e ele vai sair do mercado, vai sumir, porque quem está se conscientizando vai deixar de consumir produtos e serviços de quem não está fazendo isso. Então, isso é uma realidade. Juliano, por favor. Então, acho que foi tocada uma palavra importantíssima, que é propósito. As pessoas estão se voltando de novo nessa introspecção. Falou, pô, para quê, né? Já ganhei uma casa, aqui um carro, ganho bem. Em algum momento tive isso na minha vida. Eu falo, poxa, mas para quê? O que eu quero fazer, né, na vida? O que eu quero deixar de legado? O que eu quero melhorar? Enfim, então, as pessoas estão fazendo essa reflexão, as empresas estão fazendo essa reflexão. Em alguns casos, pode ser até que a empresa se desconectou do propósito original dela, né? Então, tem toda uma questão da transformação, foi colocada aí pelo Ricardo, muito bem. E aí eu posso falar várias outras coisas, assim, né? A gente falou vocês estão falando não é no amor, não é na dor. Essa foi a frase que eu mais escutei nos fóruns de ESG que eu participo. Eu participo um monte de fóruns de ESG aqui na Europa, e o pessoal falou, olha, gente, se não for no amor, tá chegando. Então vai ter os convertidos e vão ser os outros que vão ser... Porque é meio isso, a gente vai convertendo, a gente tem que fazer um trabalho de educação, né? E outros que vão ser convertidos por outras razões. Então, hoje já tem leis específicas aqui na Europa que punem, né? O que exigem que, por exemplo, você utiliza um insumo importado, tá? Então, quem que é o seu, né? Você é importador. Quem que é o seu exportador? O Brasil vai sofrer com isso, né? Então, o Brasil, a gente tem que ajudar, por exemplo,
na parte, por exemplo, o Brasil é muito avançado na parte do agro, né, em diferentes áreas, de a gente estar certificado e preparados para essa nova economia, puxada pelo consumo da América do Norte para a Europa, que vão exigir, né, todo esse trabalho de mapeamento. Você é um cara que está agredindo o meio ambiente, não adianta. Se você é um componente da sua peça que está lá na Europa, não adianta. É a cadeia de valor inteira, né? E aí, voltando um pouco à questão que foi colocada como, assim, a gente também olhar essa nova economia como uma oportunidade, olhando agora a parte do negócio, porque, assim, é negócio e é sustentável, né? Gera retorno, porque qualquer negócio que seja um hospital, seja uma ONG, que é uma organização, seja uma empresa, seja uma startup, ela tem que ser autossustentável. Esse é o conceito, né? Então, você tem aí um motor econômico. E você hoje, você pegar assim, eu estava vendo hoje por curiosidade, eu estava vendo uma curva da Standard & Poor's, né? De 30 anos, das empresas que estão lá na Standard & Poor's normal, né? Em 30 anos tiveram uma valorização de 1.116% e um fundo, um índice que media as empresas ESG, né? Que foi 1.440%, ou seja, em 30 anos, ou seja, 9% ao ano acima as empresas ESG. Então, na prática, é provado, né? Ou seja, você pegar os balanços e P&L das empresas que são socialmente responsáveis, ou já tem um impacto maior, elas utilizam melhores, o P&L dela é melhor, é mais lucrativa, porque ela utiliza melhores recursos, ela reaproveita a água, enfim, ela utiliza conceitos da energia circular, né? Enfim, então ela consegue ser mais eficiente, ela tem menos turnover, que é um grande outro asset, né? Das pessoas querem essa geração, né? Que o Ricardo falou, do pertencimento. Elas querem, né? Falam, poxa, que legal que eu trabalho aqui, enfim. Os valores da empresa estão unidos comigo. Então, você tem menos turnover, você tem menos gastos trabalhistas. Então uma visão mais, assim, sistematizada, mas ela é completamente comprovada, né? Que as empresas que têm mais a preocupação são mais lucrativas, são melhores para a sociedade compra os produtos e serviços com mais confiança, os próprios colaboradores, aí forma-se um círculo virtuoso, né? Hoje, se você medir os ODS, né, os grandes desafios que a gente tem de pobreza, de desigualdade social, de conservação da biodiversidade, enfim, todos os 17 ODS, hoje eles estão estimados em 30 trilhões de dólares. Então, isso, se você olhar para um ponto de vista de negócio, são oportunidades que a gente pode gerar de criação de emprego e de resolução de problemas, porque os dois vêm com a mesma, vêm junto, né? Vem a economia e vem o impacto, né? E cada vez, como a gente estava comentando antes, as empresas incorporando o impacto e tudo de uma maneira mais holística, inclusive dentro do seu modelo de negócio, não somente nas suas práticas, enfim, nas suas ações de negócio. Então, a gente tem empresas muito legais, que é uma empresa que incorporou completamente aí um objetivo vestuário, né? Então, é muito interessante, porque ainda é uma necessidade básica nossa, roupas, né, vestuário, e ela coloca assim numa campanha de marketing, não compre essa jaqueta, tipo, na verdade, assim, olha só, né, que falando da comunicação, né, não compra, você precisa, aí você compra, mas olha, vem cá, deixa eu contar a história, como é que eu faço essa roupa? Porque é uma das indústrias que mais poluem no mundo, e eles estão fazendo um trabalho de P&D imenso, né, para reduzir o impacto, né? Então, a gente tem, assim, N oportunidades, eu acho que foram mapeadas muitas oportunidades, você colocou, né, Sérgio, a economia solar, Brasil, aí a energia solar é fantástica, água, né, Brasil também, em agronegócios, o Brasil tem muita consciência dessa parte de sustentabilidade, pelo menos uma boa parte. Enfim, estou tentando colocar para uma linha mais de para onde vamos, né? Então, aqui, por exemplo, vou dar um outro exemplo que é da própria cidade que eu moro, que é Valência. Começou com essa ideia com o governo. O governo falou, olha, Valência seja uma cidade sustentável. Então, como é guias, ônibus híbridos, enfim, uma série de iniciativas. Só que o governo chamou as empresas, falou, olha, eu não consigo dar conta de tudo, não consigo.
nessa agenda. Você quer participar? E aí começam a ter as parcerias público-privadas, onde tem possibilidades de incentivos fiscais para determinadas ações que você faz, né? Ou seja, você consegue uma parte desse imposto que você economizaria, né? Em vez de você aumentar o seu lucro, não, você poderia revertê-lo em ações específicas. Então, a gente tem, por exemplo, startups que estão trabalhando com inclusão nas empresas, que é um tema fortíssimo, né? Inclusão e diversidade, enfim. E você pode hoje criar mecanismos de você ter essa parceria, mesmo que indireta, público-privada, através do imposto, ou ações mais concretas de a gente conversar e unir esses players, né? Governos, empresas, empreendedores, sociedade, para construir projetos que possam ser financiados de inovação nessas áreas, né? Isso é possível, já está sendo feito. Eu observo sendo feito aqui na Europa, isso se multiplica em cidades, governos, empresas e até o microindivíduo. Então, acho que são um tema muito complexo para a gente falar muitas coisas, a gente tenta dar uma pincelada geral, mas eu fico muito feliz, né, que a gente está aqui no nosso, que a gente fala, teoria do metro quadrado, né? No nosso metro quadrado, a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho uma diferença, né? E vai ampliando, e a gente faz um pouquinho da nossa parte e já é importante. E vocês, bom, eu acho que esse bate-papo realmente está bem gostoso. Acho que essa conscientização de que tem que ter um tripé muito forte, que é o governo tem que estar participando de tudo, é evidente, porque sem um governo engajado fica difícil fazer algumas ações, porque é custoso, porque dá trabalho, porque não é tão simples assim, né? Até em termos de divulgação, de infraestrutura, né? Então tem, evidentemente, os governos precisam se engajar mais, né? Então, o Brasil também está se engajando de alguma maneira, tem feito alguns trabalhos muito importantes, né? Eu vejo algumas cidades, por exemplo, brasileiras que estão naquele caminho de voltar a trazer o que se chama de fazenda urbana, né? Trazer toda a parte, vamos dizer assim, ecológica para dentro das cidades, né? Voltar a colocar árvore, tirar o cimento e colocar mais natureza, né? Essa importância disso, enfim. A gente tem projetos que o Brasil precisa de tudo, né? Ainda precisa de esgoto, saneamento, quer dizer, tem tudo. A necessidade no Brasil é gigantesca, né? Mas a gente percebe que já existe um engajamento mais forte hoje, tanto da sociedade, até a sociedade cobrando mais isso, que era uma coisa que era mais passiva. O brasileiro era uma coisa mais tranquila, mais passiva, né? Acho que não se percebia muito disso, ou se percebia, eram poucos, né? Dando um número maior, quer dizer, hoje a voz ela faz diferença também em uma série de decisões. Eu acho que isso também tem trazido essas questões que vocês bem colocaram de forma muito brilhante, tanto Ricardo como você, Juliano, aqui no nosso debate, na nossa discussão. Bom, meus amigos, já estamos bastante do nosso tempo, mas foi um papo maravilhoso, a gente vai ter outros aqui com vocês, e eu gostaria, então, pelo menos, das últimas considerações de cada um de vocês nesse tema tão necessário, tão importante, e que o Brasil tem um papel fundamental, ao meu ver, para que isso cresça de forma muito vertical, muito vertiginosa no nosso país. E que, evidentemente, o Brasil, sabendo do seu potencial e da sua importância para o resto do mundo, uma série de situações, pensando que no agro, hoje, a gente alimenta um quarto da população mundial, a gente tem um papel muito forte a trabalhar ainda, né? Com critério todo voltado a essas questões humanitárias, as questões sociais, evidentemente, as mais importantes, com todo o compliance que tem que ser feito em todos os processos, né? E também de forma muito forte também na questão ambiental, que o Brasil, na verdade, é o foco, todo mundo olha hoje para ele, né? Também essa é uma outra realidade, né? Todo mundo cobra do Brasil que se tenha um melhor controle em todas essas questões. Eu acho que o Brasil tem que fazer e mostrar o seu papel com muita clareza. Então, por favor, Ricardo, depois Juliano, dê suas considerações finais para a gente poder fechar esse programa, que foi muito gostoso esse bate-papo com vocês. Eu queria aqui, para encerrar, agradecer e parabenizar a FENACOM, em seu nome, Sérgio, pelo programa, por dar voz ao tema. Eu acho que vocês têm uma responsabilidade, um papel muito grande, né, como Federação das Empresas, de conseguir trazê-las, de unir esse ecossistema das empresas, inclusive para discutir políticas públicas, né?
porque é aí que a gente muda, inclusive para discutir projetos socioambientais colaborativos. Uma coisa que a gente aprende muito trabalhando nesse ecossistema, empoderando startups, comunidades, acelerando negócios, é que o melhor projeto não é o meu projeto. O melhor projeto é o melhor projeto para aquela situação, e que pode ser o seu. E então, o projeto de a gente apoiar o melhor projeto, que não necessariamente é o nosso, é onde a gente vai estar gerando um maior impacto ao ecossistema. Então, quero mais uma vez parabenizar a FENACON, que esse tema seja um tema relevante nas discussões, né? Pela primeira vez em alguns anos, esse é um tema colocado em pauta de conselhos, né? Em pauta de investimentos, né? Com conselheiros formados para trazer o tema, onde alguns investimentos deixam de acontecer hoje, olhando o impacto socioambiental do ecossistema, né? Então, a gente está em desenvolvimento, né? E se a gente consegue fazer isso como federação, como grupo, como um conjunto, é muito mais fácil das engrenagens andarem do que individualmente. Então, à disposição para sempre que precisarem, né? Nós, como o INE, como o Cívica, ou como o Ricardo, a colaborar, ajudar, a trazer o que a gente tem desenvolvido, inclusive com grandes empresas do setor, né? E dizer que é um modelo que isso não é um modismo, né? Isso não é mais isso não é mais uma ISO, isso é uma transformação necessária. Adorei suas palavras aí. Vamos lá, Juliano, por favor, as suas agora, últimas considerações, por favor. Não, foi uma honra, né, participar. Também queria agradecer a FENACON, e cada vez mais a gente tem que constantemente estar falando desse tema, constantemente, né? Colaborando. Eu acho assim, o Brasil é um país que tem muita oportunidade, né? Então, quando a gente fala de projetos de impacto, né, o pessoal fala assim, olha, não é mais o projeto de $1 milhão ou um projeto de tantos milhões de dólares. Agora, qual é o projeto de milhões de pessoas? Então, isso, o Brasil é riquíssimo, né? Tem muitas pessoas precisando. O país é de uma criatividade incrível, de uma abundância incrível de recursos naturais e humanos para fazer a diferença. Acho que o Brasil, eu posso acreditar que a gente pode ser o país número 1 no futuro no tema da sustentabilidade. E a gente, assim, está também tudo disponível, como o Juliano, como o Restart Me, a gente quer dinamizar, né, catalisar essa evolução. E acho que para a gente, assim, dos fundamentos principais por exemplo, financiamento, né? Ou seja, tanto de governo como de governos. Tem governos, aqui mesmo na Europa, na Escócia, investe em muitos países desenvolvidos, ou países em desenvolvimento. Então, por que não trazer investimentos diretos para projetos? E eu ouço muito na parte dos investidores, né, de impacto, que é um outro tipo de investidor, né, de governo, que eles querem saber primeiro qual que é o impacto e depois um retorno razoável, né? Que fala assim, olha, está faltando projetos, dinheiro tem. Então, vamos construir esses projetos no Brasil, né? Tá aí, todo o capital humano, intelectual, as empresas, as startups, a sociedade, as federações, vamos fazer esses projetos acontecerem, vamos buscar esses investimentos para o Brasil, para que a gente possa aí resolver os nossos problemas e ser o número 1 da sustentabilidade no futuro próximo aí. Bom, o que eu posso dizer do lado de cá, meus amigos, que eu estou com intenção, já tinha falado assim, na virada do ano, aí, no novembro, agora em 2022, criar um programa, no mínimo mensal, para a gente passo a tocar nesse tema e levar projetos aqui importantes para conhecimento da sociedade, para quem queira investir, enfim, divulgar. A gente tem muito acesso também ao governo central, aos governos dos estados, para também sensibilizá-los naquilo que é importante na parceria deles em relação a essas questões,
e também temos uma relação muito forte também com o terceiro setor. Isso já é uma prática nossa, até porque também fazemos a contabilidade dessas instituições do terceiro setor, há muito tempo. Então, todo esse envolvimento, a gente sabe que a gente tem que ser um meio condutor também para poder fazer que aconteça muita coisa. O Brasil precisa de muita coisa, especialmente, e tem muita coisa também para mostrar para os outros, que são feitas e às vezes as pessoas fazem e muita gente não conhece, né? Então, a gente tem a ideia de fazer programas aqui, daqui para frente, isso já é uma coisa, é um compromisso meu, de no mínimo uma vez por mês ou mais, ou toda semana, se tiver espaço para isso, para que a gente comece a divulgar com mais critério isso, e evidentemente já queria fazer um convite aos dois, para vocês poderem participar conosco aí das pautas, e que a gente possa também trabalhar aí na divulgação, porque vocês são muito ligados à área, eu acho que a gente tem que ter a humildade de falar, não, isso aí tem que tratar com quem conhece do tema, para a gente também aprender, conhecer, ter essa humildade e poder trabalhar juntos aí em prol da sociedade, em prol do mundo, na verdade, em prol do país, melhorando a vida de todos, melhora essa nossa relação do nosso planeta aqui, que é um planeta maravilhoso, tá certo? Então, meus amigos, um forte abraço a vocês, obrigado, vocês que estão nos ouvindo aí na ponta, eu sei que vocês estão chateados, mas o programa é assim, é bom, é gostoso, e ele acaba logo, mas voltaremos em breve agora, entraremos em recesso, entraremos agora só na partir de janeiro, com essa dinâmica que eu estou colocando para os senhores, com programas aí, no mínimo, mensais. Se eu conseguir fazer semanais, será até melhor, porque eu acho que é um assunto extremamente sério e importante para o desenvolvimento não só das consciências aqui de nós brasileiros, mas que a gente possa realmente evoluir e crescer bastante. Um forte abraço a todos, um bom Natal, um bom ano a vocês. Tudo de bom.